Olá, senhores alunos. Para nós falarmos algo a respeito de retas paralelas e retas perpendiculares, é necessário a gente recordar o que são coeficientes angulares ou também chamado de declividade. O coeficiente angular ou declividade pode ser calculado de três maneiras. A primeira maneira de você reconhecer a tal da declividade é quando o problema fornecer esse ângulo que é colocado do lado direito da reta. Esse ângulo colocado do lado direito da reta, se você calcular a tangente desse ângulo de inclinação, essa é a primeira maneira de vocês encontrarem a declividade. Só que também você pode encontrar a declividade quando o problema fornecer dois pontos, por exemplo, o ponto A e o ponto B. Nesse caso, a declividade será calculada entre uma divisão entre YA menos Y do B e X do A menos o X do B. E a terceira forma de você encontrar a declividade, quando ela for escrita numa forma chamada de forma reduzida. A forma reduzida é aquela forma onde o y ele é colocado e escrito de forma isolada. Quando o y se isola, esse número que antecede o x é a declividade dessa reta que está descrita dentro dessa equação. Agora que a gente já reviu quais são as três maneiras de nós calcularmos a tal da declividade, fica fácil então agora explicar a aula de hoje. A aula de hoje, ela quer saber o seguinte: o que é necessário para que duas retas sejam paralelas? Olha, se essa reta, que eu vou chamar de R, eu quiser que ela seja paralela à reta S, esse ângulo de inclinação da reta R e da reta S tem que ser obrigatoriamente iguais. Portanto, quando eu quiser que duas retas RR sejam paralelas, vai ser necessário que a declividade de uma e a declividade da outra seja exatamente a mesma coisa. E para que duas retas sejam perpendiculares, suponha essa reta R seja perpendicular à reta S, ou seja, eles estão formando aqui entre si um ângulo de 90 graus. Nesse caso, quando eu quiser que duas retas sejam perpendiculares, você pode colocar a seguinte imposição, que a declividade de uma deve ser igual ao inverso da declividade da outra com o sinal trocado. Ou, se vocês quiserem, se você passar isso aqui para cá multiplicando, você vai dizer que o produto das declividades dessas duas retas que querem ser perpendiculares tem que ser obrigatoriamente igual a menos 1. Pronto. Essa é a nossa aula de hoje. Para que duas retas sejam paralelas, as declividades têm que ser iguais, e para que duas retas sejam perpendiculares, a declividade de uma deve ser o inverso da declividade da outra, ou, se vocês quiserem, o produto das declividades das retas perpendiculares deve ser igual a menos 1. E agora, como é que a gente utiliza isso aqui diante de exercícios? Reparem então os exercícios que eu separei para vocês aplicarem exatamente esse entendimento inicial da nossa aula de hoje. Nesse exercício, ele pede para que as retas x mais ky igual a 3 e a reta 2x menos y menos 5, elas têm que ser paralelas. Bom, se a reta x mais ky igual a 3, eu quero que ela seja paralela a 2x menos y igual a menos 5, eu acabei de explicar que elas têm que ter a mesma declividade. Mas como é que a gente vai calcular a declividade da reta R e da reta S? Eu disse também para vocês no início da aula que tem três maneiras de você calcular a declividade. Ou pelo ângulo de inclinação, ou quando você tem dois pontos, ou quando você tem a equação da reta na sua forma reduzida. Nesse caso, eu não tenho ângulo. Nesse caso, eu não tenho dois pontos, eu tenho a equação da reta.
só que ainda não está na forma reduzida, que é aquela forma onde o y aparece na forma isolada. Mas é o que eu vou fazer agora. Eu vou pegar esse x e vou passar para o lado de lá, então vai ficar ky, passando o x para o lado de cá vai ficar menos x mais 3. O y ainda não está isolado. Esse k está multiplicando o y, vai passar para cá dividindo. Então na próxima linha, aqui estava escrito menos 1. O k passou dividindo para cá, então ficou menos 1 sobre k. Aqui tinha o 3, o k passou para cá dividindo, ficou 3 sobre k. O y, então, dessa forma, ficou isolado. Quando o y ficar isolado, quem vem antes de x é a tal da declividade. Então, a declividade dessa reta R é igual a menos 1 sobre k. Pronto. E agora, do lado de lá, para que eu descubra também a declividade, eu preciso colocar o y de forma isolada. Olha aqui que eu vou fazer. Vou pegar o 2x, passar para o lado de lá, mais 2x passando para o lado de lá, menos 2x, menos 5. Vou trocar todo mundo de sinal. Vai ficar y igual a 2x mais 5. Pronto, agora o y está isolado. Quando o y estiver isolado, quem está antes de x é a declividade. Essa daqui é a declividade da reta S. Mas eu quero que essas linhas sejam paralelas. Para que elas sejam paralelas, essas duas declividades têm que ser iguais. Então eu entendi. Para que as duas linhas sejam paralelas, é assim que eu escrevo paralelas, R paralela a S, eu tenho então que impor que a declividade de uma reta e a declividade de outra reta sejam iguais. Ou seja, nesse caso, menos 1 sobre K tem que ser igual a 2. Menos 1 sobre K igual a 2. Fazendo as contas, você vai encontrar então que o valor de K é igual a menos meio. Pronto. É assim que você realiza esse exercício que pede para que essas duas retas sejam retas paralelas. Quer ver mais um exercício? Observe. Nesse outro exercício, ele está pedindo para você encontrar a equação da reta que passa pela origem e é paralela à reta que passa pelos pontos A e B. Ah, entendi. Ele quer encontrar a equação de uma reta que passa pela origem. Origem é 0, 0. Essa reta tem que ser paralela a uma reta que passa pelos pontos A e B. Se você prestou bem atenção no exercício que nós resolvemos anteriormente, eu disse a vocês e repito, para que essas duas retas sejam paralelas, é necessário que elas tenham a mesma declividade. Mas que declividade tem essa reta R? Para calcular essa declividade, eu tenho três possibilidades de encontrar a declividade. Ou pelo ângulo de inclinação, ou porque eu tenho dois pontos, ou eu tenho a equação da reta. Nesse caso, fica claro que eu tenho dois pontos, são os pontos A e B. Vou pegar então essa fórmula aqui e vou tratar de calcular a declividade dessa reta. Pego essa fórmula e escrevo aqui, ó. A declividade da reta R é a divisão entre YA menos YB sobre XA menos X do B. Vou colocar esses valores aqui, ó. No lugar do Y do A, eu vou escrever 3 menos Y do B. No lugar do Y do B, entre parênteses, menos 4. X do A, o X do A vai ser igual a menos 2, menos o X do B, que eu escrevo igual a 3. Fazendo essa conta, eu tenho que MR, ou seja, a declividade dessa reta R é igual a menos 7/5. Como essa outra é uma linha paralela a ela, então eu vou dizer que se as duas são paralelas, é porque elas têm a mesma declividade. A declividade da reta R vai ser a mesma coisa que a declividade da reta S. Então os dois vão ter declividade igual a menos 7/5. Mas o que ele quer é encontrar a equação da reta. E para encontrar a equação da reta, espero que vocês não tenham pulado aquela aula onde eu expliquei a vocês como é que se calcula a equação da reta quando se tem um ponto e declividade.
Essa é a maneira de você encontrar a equação da reta quando se tem um ponto e a declividade. É a fórmula ioiô Michô, que a gente brincava dessa forma. Se você assistiu a aula, não deve estar estranhando eu falar desse jeito. Agora, eu vou escrever. No lugar do iô, eu vou escrever esse zero. No lugar desse x0, eu vou escrever também zero. E no lugar dessa declividade, a mesma declividade da reta R que eu havia encontrado. Então vai ficar assim, 0, aqui a declividade menos 7/5, no lugar de x0, 0. Pronto, faz-se a conta, eu encontro aqui a resposta. A resposta que eu vou dar para a PUC lá do Rio Grande do Sul, que y é igual a menos 7/5 de x, que é a equação da reta que ele estava procurando. Pronto. Mas você quer ver também como é que se resolve a equação quando as equações de retas são perpendiculares? Observe então o próximo exercício. Agora, nesse exercício, o problema está pedindo que a reta R seja perpendicular à reta T, e essa reta T, ela passa pelo ponto 2 e 3. Entendi. Essa reta R, eu quero que seja perpendicular à reta T. Eu disse e volto a afirmar, para que duas retas sejam perpendiculares, as suas declividades devem ser uma o inverso da outra e com sinal trocado. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular a declividade dessa reta. E são três as maneiras de eu encontrar a declividade de uma reta. Ou quando eu tenho um ângulo de inclinação, ou quando eu tenho dois pontos, ou quando eu tenho a equação da reta. Nesse caso, eu tenho a equação da reta. Então, vou desprezar essa e desprezar essa, mas vou aceitar essa recomendação, aonde ele pede para colocar na forma reduzida. É quando o y fica isolado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, em primeiro lugar, passar o x do lado de cá e passar o 3 do lado de cá. Ainda o y não está isolado. Vai ficar isolado a hora que eu pegar esse 2 que está multiplicando e passar para cá dividindo. Se o 2 passar para cá dividindo, do lado de cá vai ficar menos 1 sobre 2x e menos 3 sobre 2. Todo mundo do segundo membro ficou então dividido por 2. E eu disse a vocês que quando eu isolasse o valor do y, esse termo que antecede o x, o termo que antecede o x é a tal da declividade. Então, a declividade dessa reta R é igual a menos meio. E a declividade da T? A declividade da T, já que ela é perpendicular, vai ser o inverso de menos meio com sinal trocado. E o inverso de menos meio com sinal trocado vai ser igual a 2. Então, se a declividade da reta R é menos 1 meio, então a declividade da reta T é igual a 2. E, de novo, eu tenho que encontrar a equação de uma reta onde eu sei a declividade e sei um ponto que ela passa. Já que eu sei por onde ela passa, eu vou então de novo fazer uso do ioiô Michô. Agora eu vou escrever o seguinte, na próxima linha, no lugar do iô, eu sei que ele passa pelo y0 igual a 3, a declividade dessa reta T, acabei de achar que é igual a 2, e o x0 é o ponto onde ele vai passar, que é o ponto 2. Pronto. Agora é só multiplicar e você vai encontrar a resposta. 2 vezes x, 2x, 2 vezes menos 2, menos 4, só que esse menos 4 com mais 3 que passa do lado de cá, vai dar igual a menos 1. Y igual a 2x menos 1, que é a resposta desse nosso exercício, que termina essa nossa aula de hoje, onde a gente explica como é que você trabalha com equações paralelas e equações perpendiculares. Espero que os senhores tenham entendido, espero que essa aula tenha sido realmente muito proveitosa para vocês, e aqui renovo realmente um convite para a gente ir se encontrando nas próximas aulas, para a gente sempre ter um assunto de matemática a ser debatidas aqui nas nossas videoaulas. Então, aguardo vocês, até a próxima aula.